Os Himalaias. Um reino de picos imponentes envolto em neve eterna. Um lugar de beleza de tirar o fôlego e mistério arrepiante. Histórias de uma criatura. Um ser de tamanho e força imensos. Esta é a lenda do abominável Homem das Neves. O Yeti. Por gerações, os povos indígenas do Himalaia falam dessa criatura evasiva. É um símbolo da natureza indomável, uma lembrança dos mistérios que ainda perduram em nosso mundo. Junte-se a nós nesta jornada ao coração do Himalaia, buscando respostas para um dos mistérios mais duradouros do mundo. A lenda do Yeti está profundamente entrelaçada com a história do Himalaia. Contos da criatura datam de séculos, com tribos locais relatando encontros passados de geração em geração. Essas histórias geralmente descrevem o Yeti como um guardião das montanhas, um ser poderoso a ser respeitado e temido. Um dos primeiros encontros registrados com o Yeti vem dos escritos de Bhimsen, primeiro-ministro do Nepal de 1806 a 1839. Ele descreveu uma criatura grande e peluda que aterrorizou os moradores e deixou para trás enormes pegadas. Seus relatos despertaram ainda mais interesse pela criatura, atraindo aventureiros e exploradores para a região, na esperança de avistar o evasivo Yeti. À medida que o século XX começava, a lenda do Yeti começou a capturar a imaginação do mundo todo. Expedições de montanhismo retornaram com contos de avistamentos estranhos e pegadas misteriosas na neve. O mundo ouviu com a respiração suspensa, cativado pela possibilidade de uma criatura desconhecida à espreita nos confins remotos do Himalaia. O palco estava montado para um fascínio global pelo abominável Homem das Neves. O fascínio do desconhecido provou ser irresistível. Na década de 1950, a busca pelo Yeti atingiu o auge. Movidos pela sede de descoberta, exploradores e aventureiros se aventuraram no Himalaia, determinados a descobrir a verdade por trás da lenda. Uma das expedições mais famosas foi liderada por Sir Edmund Hillary, conhecido por sua ascensão histórica ao Monte Everest. Intrigado com as lendas do Yeti, Hillary embarcou em uma expedição dedicada em 1960, coletando evidências e entrevistando testemunhas locais. Embora não tenha encontrado a criatura em si, ele descobriu pegadas e artefatos intrigantes, alimentando ainda mais o mistério. Ao longo da segunda metade do século XX, inúmeras expedições seguiram os passos de Hillary. Algumas retornaram com fotografias intrigantes de pegadas, imagens borradas que sugeriam uma criatura desconhecida pela ciência. Outros afirmaram ter ouvido os gritos arrepiantes do Yeti ecoando pelos vales das montanhas. As evidências, embora muitas vezes circunstanciais, adicionaram lenha à fogueira da lenda do Yeti. À medida que o mundo se tornava cativado pelo Yeti, a comunidade científica começou a tomar conhecimento. Poderia haver uma explicação racional para os avistamentos? Seria possível que um primata grande e não identificado tivesse escapado da detecção? Os pesquisadores começaram a analisar as evidências, na esperança de separar o fato do folclore. Amostras de cabelo foram submetidas a testes de DNA. Pegadas foram meticulosamente medidas. Alguns cientistas propuseram que o Yeti poderia ser um descendente do Gigantopithecus, um macaco gigante extinto há centenas de milhares de anos. Outros sugeriram que os avistamentos podem ser identificações incorretas de ursos ou langures. A comunidade científica permaneceu dividida. Enquanto alguns descartaram o Yeti como um mito, outros reconheceram a possibilidade de um primata ainda não descoberto. A navalha de Occam. Apenas um urso ou fruto da imaginação. Nem todo mundo está convencido da lenda do Yeti. Os céticos argumentam que as evidências são frágeis e abertas à interpretação. Avistamentos de Yeti podem ser identificações errôneas de animais conhecidos. O urso pardo do Himalaia é frequentemente citado como um provável culpado. Embora os céticos levantem pontos válidos, a lenda do Yeti persiste.
Ecos na era moderna. Encontros com o desconhecido. Apesar dos argumentos dos céticos, relatos de avistamentos de Yeti continuam a surgir, mesmo no século XXI. Esses encontros modernos, muitas vezes documentados com fotos e vídeos, dão nova vida à lenda, alimentando o debate e a especulação. Em 2019, o exército indiano foi notícia quando tuitou imagens de pegadas misteriosas e grandes na neve perto do acampamento base de Makalu, no Himalaia. Embora o exército não tenha chegado a atribuir definitivamente as pegadas ao Yeti, eles provocaram uma onda de entusiasmo e um interesse renovado pela criatura. Da mesma forma, vários caminhantes e alpinistas relataram encontros com grandes criaturas semelhantes a macacos nos últimos anos. Embora esses relatos sejam frequentemente descartados como boatos ou identificações errôneas, eles servem como um testemunho do poder duradouro da lenda do Yeti e do fascínio humano duradouro pelo desconhecido. A pergunta permanece: esses encontros modernos são avistamentos genuínos de uma criatura evasiva ou são meramente produtos de ilusões e do poder da sugestão? Um ícone cultural. O domínio duradouro do Yeti em nossa imaginação. Seja real ou imaginário, o Yeti transcendeu suas origens no Himalaia para se tornar um ícone cultural global. A criatura apareceu em inúmeros livros, filmes, programas de televisão e videogames, capturando a imaginação de pessoas em todo o mundo. Da criatura aterrorizante no filme de 1957, O Abominável Homem das Neves, ao adorável personagem peludo em filmes de animação e livros infantis, o Yeti foi retratado de várias maneiras, refletindo as interpretações culturais em evolução da lenda. A imagem do Yeti tem sido usada para vender de tudo, de carros a barras de chocolate, demonstrando o amplo reconhecimento e capacidade de comercialização da criatura. A lenda também inspirou inúmeras expedições, documentários e investigações científicas, alimentando ainda mais o interesse e o debate público. A popularidade duradoura do Yeti fala com nosso fascínio inato pelo desconhecido. A criatura representa os aspectos selvagens e indomáveis do nosso mundo, um lembrete de que ainda existem mistérios a serem resolvidos e maravilhas a serem descobertas. Mistério não resolvido. A busca continua. A lenda do Yeti permanece apenas isso, uma lenda. Apesar de décadas de expedições, investigações científicas e incontáveis relatos de testemunhas oculares, a existência do abominável Homem das Neves permanece não comprovada. No entanto, a falta de prova definitiva não diminui o fascínio do Yeti. O mistério que cerca a criatura continua a cativar nossa imaginação, lembrando-nos da vastidão do nosso mundo e da possibilidade de criaturas não descobertas à espreita em seus cantos mais remotos. Talvez um dia, evidências conclusivas venham à tona, provando a existência do Yeti de uma vez por todas. Até então, a lenda permanecerá, alimentada por nosso fascínio pelo desconhecido e nosso desejo de acreditar no extraordinário. Junte-se à expedição. Inscreva-se para mais. Você está intrigado com o mistério do Yeti? Você acredita que essa criatura indescritível pode ser real? Junte-se à nossa comunidade de exploradores e aventureiros, enquanto nos aprofundamos no mundo do abominável Homem das Neves. Inscreva-se em nosso canal para documentários mais cativantes, entrevistas exclusivas e análises aprofundadas da lenda do Yeti. Vamos levá-lo a uma jornada ao coração do Himalaia, explorando os últimos avistamentos, descobertas científicas e interpretações culturais desta criatura enigmática. Não perca a aventura. Clique nesse botão de inscrição e junte-se a nós enquanto buscamos descobrir a verdade por trás da lenda do Yeti. Curta, compartilhe e alimente a busca pela verdade. Você tem suas próprias teorias sobre o Yeti? Você já teve um encontro com o desconhecido que lhe deu arrepios na espinha? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo.
Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos, familiares e colegas aventureiros. Vamos manter a conversa rolando e inspirar outras pessoas a se juntarem à busca pela verdade. Juntos, podemos desvendar o mistério do abominável Homem das Neves.